noite, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio da primeira temporada do Gimpcast A Largada. E hoje a gente está gravando aqui nesse estúdio diferente para receber vocês da melhor forma possível. E hoje a gente vai estar aqui com os convidados, já vou apresentá-los. E o quarto episódio, ele vai ter um tema um pouco diferente do que a gente já conversou. Mas sejam todos muito bem-vindos e a gente está ao vivo aqui no Instagram. Depois o episódio também vai lá para o nosso canal do YouTube. Então, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Gimpcast. Para você que trabalha com transporte de cargas rodoviários, para você que é dessa comunidade, dessa galera da rodagem, se você é apaixonado por carretas, o Gimpcast é para você. Não sei se os nossos convidados, eles já conhecem a Joinville Implementos também, mas nós somos fabricantes de implementos rodoviários, carretas, baús. Então, a gente tem essa galera muito unida, muito forte. Então, que vocês que estão ao vivo aqui com a gente no Instagram, também pode colocar ali nos comentários da onde que vocês estão falando. São todos muito bem-vindos. E também nos episódios anteriores, que foram gravados do nosso stand durante a Feira Logistic, nós trouxemos convidados especialistas e nós abordamos alguns temas como a manutenção, a importância da manutenção nos implementos rodoviários. Nós falamos sobre tecnologia embarcada nos semi-reboques, falamos também sobre criatividade e empreendedorismo e foi uma conversa muito legal. E se você ainda não assistiu esse episódio, todos eles estão disponíveis no Instagram, aqui no @Joinville Implementos, no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Você escolhe qual é o melhor canal para você estar ouvindo o Gimpcast. E se você está aqui, é porque você tem acesso à internet, é porque você tem um certo nível de conhecimento. Você também está buscando por um futuro melhor para você, para sua família, para sua empresa, para o seu trabalho. Mas muitas pessoas não têm esse mesmo acesso facilitado à internet, a uma educação de qualidade, novas oportunidades, novos conhecimentos. Como que a gente pode estar ajudando? Como que a gente pode estar contribuindo para a transformação de uma pessoa, de uma equipe, de uma sociedade? Será que isso é possível? É por isso que surgiu o Gimpcast, né? Com esse propósito de a gente estar compartilhando ideias, projetos, conectando pessoas, né? Tá compartilhando um conteúdo de qualidade. Muito bem. Então, deixa eu apresentar o tema e os nossos convidados de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia Santos, eu trabalho na Joinville Implementos. E essa ideia do tema de hoje surgiu depois de uma visita que nós tivemos lá no stand durante a Feira Logistic. Até vou abrir aqui um parênteses, né? E agradecer a todos os nossos clientes, amigos, colaboradores que prestigiaram a Joinville Implementos na Logistic. O evento foi um sucesso. Muito obrigada a todos. E depois dessa visita que a gente recebeu lá no stand, a gente entendeu o quanto é importante esse tema que é voluntariado e o futuro da liderança. Então, é sobre esse tema que a gente vai falar e esse tema também ele gera muitos paradigmas e eu tenho certeza que essa história vai inspirar você e também vai quebrar alguns paradigmas em relação ao voluntariado e à liderança. Então, eu vou começar aqui falando sobre os nossos convidados. Hoje com a gente o Evandro Badim. O Evandro é o diretor executivo da Junior Achievement Santa Catarina, que é a 6ª maior organização sem fins lucrativos do mundo na questão de impacto educacional. Depois ele vai explicar melhor. Muito bem-vindo, obrigada. O André Quadros, na sua adolescência, ele foi estudante da Escola Estadual João Colim, aqui em Joinville. Hoje, ele é formado em Economia, com MBA em Controladoria e Finanças, né? Ele tem essa experiência, expertise no mercado financeiro. E como que ele fez? Depois ele vai contar essa história pra gente. E hoje também aqui na nossa bancada, Júlio Escovas, que é o diretor comercial da Joinville Implementos. Ele está conectado totalmente com essa história e nem sabia o quanto. Foi uma surpresa. Obrigada, Júlio, também por estar aqui com a gente, Cláudia, hoje. Muito bem. Quando a gente fala em projeto, né, uma palavra que a gente vai repetir bastante aqui na nossa conversa, e eu gosto muito de estudar a etimologia da palavra. E projeto, ela significa lançar-se para frente, com essa ideia de movimento, de mudança.
Porém, quando a gente fala em projeto, desenvolver projeto, tirar um projeto da gaveta, fazer uma mudança, né, na sociedade principalmente, existe muitos paradigmas, existe uma mente ali inconsciente, alguns diálogos internos do tipo, mas no Brasil isso não dá certo. Eu acho que eu não dou conta, também não tenho tempo, não tenho dinheiro. E se a gente te contar, então, uma história real, que é possível a gente fazer uma mudança com propósito e que não é tão difícil assim, né? Então, vamos lá, eu quero até chamar agora, então, o Evandro, né, para falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, vamos começar do início, né, Júlio? Começou lá no nosso estande, numa visita, lá na Logistica, é isso? Perfeito, Cláudia. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado aí, Evandro, André, né, por terem aceito o nosso convite, né? Obrigado a todos que estão aí nos assistindo, né? Dispondo do tempo de vocês de participar aí da nossa live aí, do nosso Gimpcast, aí uma ideia que eu julgo maravilhosa aí de compartilhamento de conhecimentos, de histórias, de aprendizagem, né? Que é o intuito do Gimpcast, é levar um pouco mais de conhecimento, de informação em N áreas, em, né, vários temas. E a Cláudia, ela foi aí uma das criadoras, né, da ideia e é a criadora do Gimpcast, juntamente aí com o nosso time de marketing externo aí, do escritório criativo da Olab, que nos provocaram a fazer aí o Gimpcast, né? E o tema de hoje, ele nasceu lá na Logistic, né? Na feira que a gente teve mês passado, em nosso stand, né? Tava lá atendendo os visitantes e, dali a pouco, tava lá o André, juntamente com a colega de trabalho, confesso que eu não reconheci ele. E ele se apresentou, o colega de trabalho dele se apresentou também e tal. Daí ele perguntou, Júlio, tu lembra de mim? Eu disse, me desculpa, mas eu não recordo, me desculpa. Tu não era o Júlio lá atrás que participou da Jorpem, do núcleo jovem da Jorpem, lá pelos seus anos 2000 e pouquinho e tal? Eu disse, sim. Tu não participou de um projeto da Junior Achievement nas escolas, com adolescentes que estavam se formando e tal, no projeto Mini Empresa? Eu disse, participei umas 2 ou 3 vezes, lógico, não, né? Até a gente lembrar, isso são quase 20 anos atrás. Aí ele falou, cara, eu fui um daqueles alunos de bicho, olha, me arrepio. Só dele falar, eu digo, cara, eu peguei o cartãozinho dele, digo, meu, cara, tu tá gerente do banco, cara. Sabe, deu um negócio que chega até a me emocionar aqui, eu digo, não pode ser verdade. Esse cara, é verdade. Eu era um lá dos alunos, um dos participantes do projeto. O projeto nosso foi da Fonte. Eu disse, cara, é inacreditável. E daí a gente conversou mais um pouco ali. Eu disse, desculpa, realmente não recordava, até porque cresceu pra caramba, né? 20 anos, né? Era desse tamanho, o cara cresceu pra caramba. A gente, né, também envelhece, a memória vai indo. Aí eu saí do stand, tal, dali uma semana. Na outra semana seguinte eu disse, Cláudia, temos um tema que tem que ser já. Fura fila aí das temáticas aí, mas nós temos que pegar porque isso tá quente, tá latente. A gente tem que levar isso pro nosso Gimpcast para mostrar que o voluntariado, às vezes naquele momento que você está lá praticando, você não mensura os resultados, né? Mas aquilo gera, aquilo reverbera. Dali a pouco ficou no inconsciente do André, a gente deixou alguma sementinha plantada lá, né, por orientação da Junior Achievement, né, porque nós tínhamos toda uma mentoria do Evandro e do time, né, que nos orientávamos como proceder, o que passar lá e levar um pouco do nosso conhecimento como empreendedores, né, que na época eu estava lá participando como nucleado, né, da Jorpem Jovem, né, um núcleo direcionado a jovens empresários, né, ou com empresas recentes, ou que eram herdeiros ou gerações que estavam entrando no negócio da família. E a gente foi lá plantar aquela semente e a semente
Germinou, cresceu e o cara engordou. O cara virou gerente de banco. E foi muito legal, e foi isso mesmo, sabe, André e Evandro? Quando o Júlio ele veio conversar comigo, ele mesmo falou, Cláudia, eu me emocionei na hora. Me arrepiei. E isso foi tão legal, assim, nossa, se trouxe essa emoção, né? Eu imagino que todas essas pessoas que depois sabem desse impacto que gerou, realmente é muito emocionante e é muito legal. E aí o Júlio falando isso, a gente tem uma frase que a gente utiliza nas nossas redes sociais, a gente utilizou também no nosso vídeo institucional, que é desde 1988 concretizando a mobilidade de cargas. Olha. Então, quando eu lembrei, o Júlio falou, eu lembrei da frase assim, que conecta muito, porque desde 1988, então, existiu um início, um projeto, e é uma jornada, né? Não terminou, não tem um fim. A gente está no meio, é uma ferramenta. O que a gente faz hoje é uma ferramenta e a gente entende que a Joinville Implementos, ela é além disso, né? Tem a jornada, teve a ideia, hoje é a jornada, é o crescimento e é além da venda de um produto. E a preocupação com a comunidade, né? Isso nós temos, não de hoje, já de muito tempo, e está a prova aqui, né? Então, lá de trás, a gente já vinha com essa preocupação com a comunidade, né? Se eu impactar, como o Evandro, né, comentava aqui antes, poxa, dá resultado 1% de todos os jovens que participam do programa. Mas, poxa, aquele 1%, ele vai fazer diferença lá na sua comunidade, lá onde ele está inserido. Então, nós, como empresa, nós temos essa preocupação com a comunidade, né? Então, a gente tenta, sempre dentro das nossas possibilidades, contribuir com projetos, né, ao redor da nossa comunidade. Então, essa preocupação a gente tem para levar um pouco do agradecimento por tudo aquilo, né, que o universo, que Deus nos proporciona, né, todo devolve de alguma forma. Isso, né? É uma forma da gente poder devolver um pouco, retribuir, mostrar a nossa gratidão, né, por tudo que o universo e Deus aí nos abençoam, aí nos proporcionam, né? E aí a gente entende, pelo menos aqui, né, na nossa visão corporativa e enquanto pessoas também, que projeto é a jornada. Queria saber de ti, Evandro, se tu concorda com isso. Não, eu estou apaixonado pela conversa, porque assim, o maior presente para um educador, e aí eu incluo um voluntário, é quando um aluno ou um estudante, nessa palavra aluno tem tomado outro significado, o estudante é aquele cara que busca realmente conhecimento, é ele voltar e te dizer muito obrigado por aquele momento que você não lembra mais, porque passaram muitos por você. Lá na Junior Team já passaram 800 mil jovens catarinenses, então óbvio que eu encontro muitos deles por aí e que vêm dizer, Evandro, obrigado, porque naquela época uma sementinha foi então plantada, isso aconteceu. A jornada é o mais importante, a caminhada. O número final a gente esquece amanhã, mas a caminhada que a gente faz é que tem significado. Você sabe que no voluntariado tem uma frase de um dos nossos mantenedores, falou uma época, há muitos anos, assim, ser voluntário é a atitude mais egoísta que existe. Ele disse, como assim a atitude mais egoísta que existe? Porque nós, quando nos colocamos a serviço, nos colocamos à disposição, ganhamos muito mais do que o beneficiário lá na ponta. Quando a gente saía lá daquela jornada da minha empresa, que na época eram 15 encontros, 15 jornadas à noite, 3 horas e meia, no final das contas a gente saía muito melhor daquele dia. Então o que é isso, senão a caminhada que a gente faz no dia no trabalho, saindo daqui do trabalho, indo lá para a escola, estendendo a jornada mais 3 horas. Então, o significado da tua pergunta assim, é como a gente se alegra, se sente feliz na caminhada e não apenas lá no resultado final. Né? Porque se for assim, a gente acaba muitas vezes se frustrando talvez pelo resultado final, mas a caminhada é que é significativa, né? Servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Isso, olha só, isso aí. Perfeitamente. E aí, André, como que tu entra nessa história? É até engraçado, né? A gente participa quando é jovem, é ciclo da vida, a gente muitas vezes não dá valor no que a gente tem, né? E naquele momento eu tinha, da minha empresa, né? A gente teve no João Colim, o Júlio, o Fábio, mais 2, posso chamar de mentores na ocasião. Perfeito. A gente não tinha essa visão de ser mentores, eram pessoas que estavam apenas lá fazendo algo a mais para a sociedade, né? Mas é muito o que o Júlio falou, a gente não consegue, a gente estava até conversando antes aqui, a gente não consegue mensurar o tamanho do impacto que foi aquilo na minha vida, na vida dos outros 16, 15 jovens que estavam lá na ocasião. Pode ser que eu não tivesse ido para a área financeira,
como eu estou hoje. Na ocasião até do projeto, explicando um pouco do projeto, mas o Evandro pode falar muito melhor do que eu do projeto. A gente, propriamente dito, constituiu uma empresa, né? Tinha presidente, tinha presidente de 4 diretorias, criava os produtos, e daí os empreendedores, na época, os mentores, nos ajudavam com toda a sua expertise. Esse produto pode ser que não dê certo, esse dinheiro você está gastando demais. E assim, a gente começava a ter um viés de empreendedor, propriamente dito, e começava a ter uma visão assim de alguns sensos que a gente precisa ter depois de adulto, vamos dizer assim. Senso de urgência, de tempo, responsabilidade, a empatia. E de interesse também, né? Porque a empatia propriamente dita. Comprometimento, né? Com e onde é que eu me experiência. encaixo, né? Será que eu sou pro financeiro? Será que eu sou pro comercial? Pô, gosto de liderar a gente? Não. André foi até o presidente na época, Foi presidente da mini empresa, né? Das fontes. Então, eu acho que naquele momento, há 20 anos atrás, eu como jovem, com 14, 15 anos, a gente não mensurava o impacto que isso tinha. Mas olhando para trás, agora a gente começa a perceber que assim, ali me trouxe mais um pouco de empatia, de pensar no que o empresário hoje pensa, o que o Evandro hoje na cadeira dele com o diretor faz, a Cláudia na questão de marketing, o que ela vem a pensar. Isso mudou bastante. Agora, com o retroagindo, a gente começa a ver que essa sementinha foi plantada. E claro, que tem pessoas que vão, vamos dizer, fazendo a semente crescer cada vez mais, né? E tem outros que acabam não querendo evoluir nisso. Mas é uma semente plantada que você muito bem falou, a gente falou antes, 1% aqui, o Júlio muda 1%, o Evandro muda 1%, a Cláudia muda 1%, o André 1%. Isso muda uma sociedade toda. Perfeito. Então, é nesse ponto, tanto que na conversa que eu tive com o Júlio posterior, até nós estávamos conversando, que por que o André não faz algo também de voluntário? Por que a gente não desprende de uma noite nossa para tentar mudar algo? Que seja 1 hora na semana. Naquilo que você aprendeu um pouco mais, ou conhece um pouco mais e pode compartilhar, né? Porque o que a gente, muitas vezes a gente pensa que a gente não sabe nada. Muitas vezes a gente tem essa máxima. Mas a semana depois que eu converso com o Júlio, mudou bastante meu pensamento sobre isso. Até conversando com alguns amigos, a gente chegou num consenso assim, o que eu sei, muitas pessoas não sabem. Exatamente. Eu me sinto que ainda preciso aprender muito. A gente sempre precisa estar em evolução. Mas até onde eu estou agora, nesse exato momento, tem muita gente que não sabe. Perfeito. Com certeza, depois desse podcast, a gente vai sair sabendo muito mais coisa. No mínimo, nós estamos estimulando um novo voluntário aqui. Já estimulamos. O Júlio já fez isso lá no... Já tem mais um garantido aí. Viu, André? Eu queria, na verdade, assim, que tu falasse um pouquinho naquela história, naquele tempo, né? Que vai ir, de repente você pode estar também... mostrando para os jovens que estão nessa situação hoje, né? Ali com 14, 15... De aproveitar as oportunidades que 16 aparecem, anos, né? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Estava lá na escola, eu não sei qual era a matéria, se era matemática mesmo, que trouxeram esse projeto para dentro da sala de aula. Mas como que era a tua visão naquele momento, quando começou a aula? Como que tu se identificou, ou já se identificava com a matemática? Como que foi ali esse início do projeto na sala de aula? Vai lembrar? Não. Será? É que assim, se for falar a verdade... Não, a Cláudia me deixou numa sinuca de bico, né? Porque eu posso falar a verdade que todo jovem só vai pra matar um pouco de aula, né? Embora essa era fora do horário também, né? Então não, mas imagina no comecinho ali teve, nas primeiras reuniões ali... tinha sensibilização, né? Pra convidá-los. Isso aí. Era o projeto, então tinha esse viés, né? Tinha inclusive seleção na época. Tinha seleção. Olha só. Perfeito. Não, Cláudia, mas é muito nessa questão, assim, da minha pessoa, né? Eu sempre participei muito de projetos voltados para a escola. Grêmio Estudantil, teve um projeto do Senna, que o Senna também... Ah, sim, do Instituto Ayrton Senna. Instituto Ayrton Senna também. Largada 2000, né? Isso, perfeito. Também participei. Então, assim... eu era muito essa pessoa de querer participar de projetos. Mas eu digo que o projeto da minha empresa, ele foi primordial, assim, para mim, na questão mesmo de pensar no empreendedorismo. Esse foi o grande diferencial para mim. Hoje em dia, assim,
eu brinco, eu falo que eu tenho uma visão de sentar na cadeira de empreendedor. Uma, porque eu já fui, não fui presidente do projeto. Claro. Outra, porque eu já passei em financeiros de empresa, já fui financeiro de empresa. Então, querendo ou não, a gente tem essa visão. E hoje eu estou sentado na cadeira de gerente de banco. Então, eu vejo que todo esse projeto, essa minha caminhada até hoje, onde eu cheguei, retroagindo, eu tenho convicção de que o Júlio, os mentores que participaram naquele projeto tem total influência na minha tomada de decisões. Eu não falei falou uma coisa aqui agora que várias pessoas falaram para ti, te agradeceram. Naquele dia eu não agradeci, mas Júlio, obrigado por aquele projeto, por estar presente, Estou aqui agora, né? por desprender, não sei na ocasião se tinha filho pequeno ou não tinha, mas a família, se desprender daquele 15 horas, dias, né? 15 encontros de 3 horas. 3 horas. Íamos até 10 e meia da noite lá. Isso quando nós ficávamos discutindo depois, que não estava dando certo o projeto, a fonte não vendia, o que nós vamos vender só o custo. Os produtos deles eram um pouco mais caros do que os produtos normais da época, então tinha mais valor agregado, mas era mais difícil para eles venderem na época pela idade que tinha. Era complicado. E o que é a Junior Achievement, Evandro? Então, isso é legal contar e ouvir isso aí, porque essa organização ela completou 104 anos neste ano. Né? Então, ela é considerada a maior escola de educação econômica de jovens do mundo. Só para vocês terem uma ideia, cada ano são 15 milhões de jovens que têm programas de educação empreendedora, finanças pessoais e preparação para o mundo do trabalho de forma gratuita. E como a diferença, né, Júlio? Só empresas privadas financiando esta operação no mundo inteiro. São 132 países diferentes, mais de 100 metodologias em 30 línguas, mas a Mini Empresa foi o primeiro programa, ele é chamado J Company no mundo. Tanto que nós estamos indo agora em novembro, levando mais uma mini empresa para o Campeonato Mundial de Mini Empresa. Fomos já pela 7ª vez. Jamaica, México, Equador, agora vai ser na Argentina. E conquistamos algumas boas colocações no mundo, levando os jovens a se experimentar, se conhecer. Porque com 15 anos, esse senso de oportunidade, de entender que aquilo vai ser bom para ele naquele momento, não é muito claro. Talvez hoje seja mais difícil, tá, Júlio, do que naquela nossa época. Porque as coisas estão tão rasas, tão digitais. Eles querem fazer um programa que comece hoje e termina meio-dia, termina às 11 da noite. Não querem fazer uma coisa de 15 semanas, 12 semanas. Exatamente. Então, qual é a missão da JA? Preparar os jovens para que empreendam suas vidas. Mas mais do que preparar, inspirá-los. Perfeito. Para que eles cheguem 20 anos depois, Júlio, eu lembro de você e você naquela época me inspirou a ser uma pessoa melhor. Então, se a gente conseguir, né, Júlio, que a preparação você encontra em vários lugares, né? Se capacitar nas coisas, hoje até de forma gratuita você consegue. Agora, alguém que o inspire, porque tem uma frase que diz assim, permita que o seu exemplo seja a inspiração para outras pessoas. É lá na Mini Empresa que o exemplo funciona. Porque na época o Júlio também era novinho. E estava no núcleo de jovens empresários. Perfeito. E talvez também não tivesse a noção do quanto se mentorar um grupo de outros jovens quase da idade dele seria tão importante anos depois. A gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Então, a Junior Team é isso. Aqui em Santa Catarina há 26 anos. A JorPM passou a ser mantenedora em 2001, mais ou menos. 2001. E de lá para cá, muitos jovens de Joinville, muitas mini empresas. Eu lembro desta mini empresa, tinha uma professora de matemática, talvez você lembre. Foi bom que você falou em matemática, porque a mini empresa aconteceu no João Colim, por influência, inclusive, de uma professora de matemática, que era mãe de alguém da JorPM, que eu não vou me lembrar agora. E procurou a JorPM dizendo, os nossos alunos precisam ter empreendedorismo. Só que empreendedorismo foi colocado no dicionário há pouco tempo. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos em 95, 96 é que a palavra empreendedorismo foi para o dicionário. E veio a partir de um cara chamado Acari, que mora em Santa Catarina, que tem a revista O Empreendedor. Aliás, eu fiz a primeira revista dele lá em 94. E ele foi que levou o nome, a palavra empreendedor para os dicionários. Então não estamos falando de uma coisa de muito tempo. Então a Junior Team, por muito tempo, batalhou para convencer, entre aspas, as escolas de que ensinar os jovens a terem comportamentos empreendedores, e empreendedor é pôr-se a fazer algo, iniciar algo, assumir o risco por algo, mais do que muita coisa que falam por aí, e hoje ganhou muito mais espaço, porque empreender não é necessariamente criar um negócio. Eu empreendo a partir de empreender uma viagem, empreender o meu talento numa empresa, né? Empreender o meu tempo num aprendizado novo. Isto é empreender, é colocar-se em execução, colocar algo em execução e assumir responsabilidade sobre isso.
É muito legal falar isso de empreender, porque a gente também comenta isso muito na empresa, né? A gente ser o empreendedor dentro da própria empresa. Às vezes as pessoas não têm essa mentalidade do que é o empreender. E foi legal você colocar isso, porque a gente pode estar empreendendo em qualquer lugar, dentro de casa, né? E aí a gente serve de exemplo, e isso também é bem bacana, porque é algo bem pontual que você falou. Empreender é a gente liderar pelo exemplo, né? Exatamente. Tem um empreendedor que fala assim, o seu Leopoldo Schmaus, lá do Grupo Lince, ele fala assim, eu gostaria que cada um fosse um dono da empresa. Perfeito. Tivesse o comportamento de dono. Porque se você tem o comportamento de dono, você vai cuidar do seu computador, da sua escrivaninha, você vai cuidar do material, você vai desperdiçar menos, você vai participar no lucro, você vai participar também do resultado, vai bater o sininho. Então, assim, ó, como desenvolver esse senso de dono? O André é gerente, não é dono do banco, mas ele atua naquilo ali como se fosse dele, como empreendedor, gerando negócios e participando do negócio. E a partir do momento, né, que o empreendedor te dá a chave da empresa dele... Pronto. É como se a empresa fosse tua. Ele está depositando a confiança, né? E isso nós temos, né? Como a necessidade, né? O empreendedor, o empresário, o dono do negócio, ele precisa ter pessoas para empreender dentro do negócio dele, né? Porque ele transmite a confiança, diz, estou te dando a confiança aqui do meu negócio, estou tendo a chave do meu negócio. Então, a gente precisa disso para que haja um crescimento mútuo, né? Porque não tem como uma organização, uma empresa ou uma associação, um negócio, crescer sem pessoas. Né? Sem dúvida. As pessoas que fazem a diferença. Então, tendo essa mentalidade de vamos empreender dentro de um negócio, o negócio ele cresce mais rápido. Então, você não precisa empreender abrindo o seu próprio negócio. Você pode vir empreender dentro de empresas que já estão, né, no mercado, e toda empresa ela precisa de pessoas com mentalidade de empreendedores, que se preocupem, né, com os gastos, né, com as torneirinhas abertas, que se preocupe em atender o cliente como se o negócio fosse dele. Né? Eu sempre digo lá para o nosso time, pessoal, vamos nos colocar num lugar daquela pessoa, né, daquele cliente, ou daquele fornecedor, daquele prestador de serviço. Né? Então ele chegou até nós temos que nos colocar no lugar. A própria palavra patrão empregado, hoje ela é vista de uma forma muito ruim, né? Ela mudou para colaborador, mas ainda não encontramos a melhor forma. Na verdade, são parceiros que mutuamente se contratam. Então, quando eu contrato você, Cláudia, eu posso te contratar por talento, por dinheiro, por qualquer coisa. Você também me contrata por dinheiro ou por talento. Essa forma de contrato, ela não é regida por uma lei. Ela é regida por uma entrega mútua. Então, quando isso acontece, é o sonho das grandes empresas, né? Aliás, a pauta do voluntariado é uma pauta de primeira ordem dos grandes CEOs do mundo, porque se o desafio é liderar com pessoas, eu preciso entender qual é o propósito de cada uma delas, Perfeito. Como a empresa ajuda essa pessoa a realizar os sonhos dela, como pode ser um meio para realizar. Então, a relação muda muito. E se a gente ensina isso, nós atendemos aqui a partir de 8 anos de idade em Santa Catarina, eu começo a criar essa mentalidadezinha nele, de cuidar do seu dinheiro, de ser uma pessoa adimplente, de cuidar das relações, de olhar para soft skills, da comunicação, de servir. Não tem como ter um adulto lá na frente inadimplente, desconectado e irresponsável. Não existe como. Mas a gente tem que fazer essa parte. E é um paradigma que tem que ser quebrado aí, né? Essa palavra patrão empregado. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é um paradigma, né? Que se colocou na mente das pessoas, e a vida poderia ser, a relação profissional poderia ser mais suave, né? Poderia ser mais produtiva para todo mundo, mais leve para todos, mais leve, né? É um paradigma que a gente tem que quebrar aí, mesmo. Né? Muito bem. Aí vem muito na questão, eu vou quebrar um pouco o script, mas vou provocar. Vai muito também, eu acho, aí pela questão, tem mais experiência que eu, mas a questão da liderança. Vai muito disso. Porque futuramente, a gente vai precisar de líderes que tragam o empregado, o colaborador, o nome que seja, para o negócio. Isso aí. Hoje nós temos uma mentalidade, querendo ou não ainda, de um líder que não é líder, é gerente, que faz a cobrança da forma errada. Chefe. O chefe, a palavra chefe. Então, eu acho que tem vários paradigmas a ser quebrado. Entendeu? Aqui agora, falando um pouco de funcionário, né? O Fábio como empreendedor, mas tem essa questão, entendeu? Eu já tive vários gestores, eu chamo de gestores. Os líderes que eu tive vários gestores, e
claro, teve seus bons, seus ruins, e a gente vai aprendendo com isso, mas vem muito dessa questão. O mais difícil é liderar as pessoas. E como é que eu vou trazer essas pessoas e dela não querer ser chamado de empregado? E ela ser o meu colaborador, querer ser o dono da empresa. Então, assim, eu vejo que daí cada vez mais vai se alinhando a nossa conversa na questão do voluntariado e o líder. Porque, podemos dizer, não podemos dizer com certeza, mas vai ter uma influência muito grande ter jovens tendo pessoas como voluntário, o Evandro, o Júlio, pessoas com mais bagagem, vão trazer a experiência para formar líderes diferentes. Perfeito. Líderes diferentes. Nessa visão, na verdade, o empreendedor é o cara que não se conforma, né? Até se indigna de vez em quando. Talvez o ato de não se conformar, uma liderança jovem como o André, pode começar a implementar uma cultura, mesmo que seja na tua célula, que é o teu banco, na tua instância de operação, ali eu já consigo mudar um pouquinho. A partir dali é que a coisa acontece. Porque é uma mudança cultural. Né? A gente viveu vários momentos na história de que ainda nós tínhamos um rótulo de vilões. Perfeito. Né? Ainda temos, hoje a gente tenta desmistificar que parece que nós temos dois grandes vilões. Né? O político, que esse já tem estereótipo de, entre aspas, de vilão, e que não deveria ser tratado assim, e o empresário, né? Entendendo que assim, tem um que carrega a conta, né? Que leva as coisas para frente, outro que ajuda a distribuir essa geração de forma que ajude as pessoas, mas ambos são considerados vilões, enquanto não deveriam ser. Então, como é que a gente traz aí, André, você, uma liderança jovem, que já tem essa percepção mais sensível de que eu preciso ouvir as pessoas, entender que nós só somos um caminho para elas realizarem a vida delas e os sonhos delas, e eu permitir que isso aconteça sem uma relação essa antiga de chefe, subordinado, patrão, empregado, ou como quer que a gente seja. E aí eu acho que entra a importância de projetos como o da Júnior, né? Não só o da minha empresa, quanto os demais projetos, porque são N sementinhas plantadas, né? Que você vai lá para começar a mudar o mindset. Isso, né? Exatamente. Então, às vezes aquele jovem que está lá participando daquele projeto, ele leva uma informação para dentro de casa, ele leva uma informação para o seu pai, para sua mãe, que talvez lá atrás não teve, né, a oportunidade de ter tido esse conhecimento, né, essas oportunidades que surgiram. E daqui a pouco, uma pequena fala, às vezes, do filho dentro de casa, o pai já vai enxergando as coisas de forma diferente. Poxa, aqui faz sentido, vamos mudar um pouquinho. Perfeito. E aquele jovem, ele vai crescendo, entendendo o novo modelo, a nova forma, como é que tem que ser, vendo né, os vilões de forma diferente. E esses jovens, eles vão crescer. Né? Então, lá na frente, talvez eles vão ser vistos não tanto quanto vilões quando forem para essas áreas, né? Mas eles já vão estar com as sementes plantadas, porque o projeto está ali, dentro do mindset. Você sabe que a visão da JA, do jornalismo no mundo, é um mundo onde os jovens tenham essa mentalidade e um conjunto de habilidades para construírem comunidades mais prósperas. Então, quer dizer, a gente entende que se a gente não muda esse mindset e não dá as habilidades necessárias, aí eu olho muito para as habilidades socioemocionais, mais do que técnicas. Perfeito. Porque isso a gente ensina no banco, ensina lá na Joinville Implementos, a gente ensina a parte técnica. Agora, ele tem que vir com iniciativa, senso de responsabilidade, né? Comunicação, tão importante para os jovens hoje. As empresas hoje, a forma de contratação é muito diferente do que na nossa época. Levar isso aqui, né? Ele vai mostrar depois o certificado dele. A gente ia para uma empresa, né, Júlio? Tá lá. 3 vezes voluntário, 3 anos seguidos aí. Que bacana, fiquei bem feliz em ver isso. Ele chegava lá com currículo, né, Júlio? E tá aqui o que eu fiz e o que eu sou, tá aqui no... Hoje é muito diferente. Esse jovem está lá, primeiro, para ser ouvido. Tem empresas hoje de tecnologia, por exemplo, que entregam para ele um sistema, tem 24 horas para descobrir onde é que está o bug, como você resolve. Passou a primeira fase, vai passar um dia na empresa, e aí é a hora bar mesmo, como é que trabalha em equipe, como é que se dá bem com as pessoas, se comunica, vai para o sinuca depois. Gostei do cara, o cara é legal. Só para a terceira fase falar de certificações, de salário, de horas, ou sei lá. Primeiro estão analisando o comportamento. Isso, comportamento. Perfeito. Comportamento.
E aí é que fica a minha pergunta, né? Quando é comportamento, como que a gente trabalha isso dentro de um projeto? Na prática, o que acontece? Quais são os números que vocês têm? De repente, como que funciona? Como que trabalha o comportamento? Este programa aqui, ó, chama O Futuro do Trabalho. Ele é um programa voltado para soft skills, mas tem algumas formas de fazer isso. E a forma mais interessante são todas as experiências hands-on, vivenciais e experienciais. Eu não consigo ensinar a pessoa a ter iniciativa. Se o meu celular cair aqui agora, é provável que a Cláudia, com a iniciativa que ela já parece ter, ela já ia na hora lá pegar. Mas eu não consigo te ensinar a fazer isso. Então eu preciso que os jovens, que é o nosso caso, mesmo os voluntários também, experimentem ou participem de experiências que os levem a perceber que servir é importante, ter iniciativa é importante, e eu vou desenvolvendo. Agora, é inegável que o exemplo que vem de dentro de casa, a formação que a gente tem, em especial a primeira infância até os 7 anos, diz muito do caráter posterior. Por exemplo, voluntariado. Nós evoluímos muito no voluntariado. A última pesquisa, existe uma pesquisa, World Given, que saiu de 2022, nós passamos de 56º país, de 119, para 18º país, com mais pessoas que se voluntariam. Uau. Isso é inédito. Só se vocês me perguntarem para mim, qual é o primeiro país, o mais voluntário do mundo? Sabe qual é? Qual? A Indonésia. Cara. Sabe qual é o segundo? Quênia. Cara. Então, mas como assim, Evandro? Parece que os lugares onde as condições não são tão favoráveis, as pessoas são muito mais voluntárias, são muito mais engajadas. Os Estados Unidos vem em terceiro, o Brasil em 18º, tem muitos outros países. O que dá para entender é que quando existem necessidades importantes a serem realizadas e pessoas que sabem um pouquinho mais do que as outras ou de temas diferentes e se colocam a serviço, todos melhoram. Então, nós temos hoje no Brasil, no ano passado, 57 milhões de voluntários que se dedicam como voluntários ativos, quer dizer, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Voluntários independentes já chegamos a um percentual maior. Mas o que importa para a gente é que 57 milhões de brasileiros fazem alguma atividade ativa de voluntariado. Então, a gente está de parabéns por isso daí. Sim. Aí tem número de doações, números de... Mas, assim, ajudar alguém que pediu... Aconteceu um caso, você deve ter ouvido em Florianópolis, há pouquinho tempo que estourou uma caixa d'água grande. Sim, lá, perfeito, e afetou várias famílias. Perfeito. No segundo dia, a prefeitura botou um anúncio dizendo: não precisamos de mais nada. Não temos mais lugar para colocar roupas, mantimentos, alimentos. Em 2 dias. Em 1 dia e meio, nem 2 dias, porque isso aconteceu, se não me engano, na quinta para sexta. No sábado à noite ou domingo de manhã, a prefeitura pediu: por favor, não mandem mais nada. E eu fui lá ver, não tinha mais lugar para colocar as coisas. Nós estamos melhorando, os passos são bons. Ver uma pessoa como o André dizendo: poxa, eu conheço um pouquinho mais, eu quero me voluntariar. É isso que a gente precisa fazer, né, nesse caminho. Eu acho que o importante também é destacar que assim, né, a gente está compartilhando conhecimento para facilitar a jornada das pessoas. Né? Eu costumo dizer, poxa, é tão mais fácil a gente aprender com quem já passou por isso, quem já caiu, né? Já caiu, né? Já viveu isso. Tem um ditado que diz, né? Aprender com o erro dos outros é mais barato. Né? No mundo empresarial a gente fala isso, né? Então, o papel nosso na questão do compartilhamento do conhecimento não é para dizer assim, poxa, eu sei mais do que aquela pessoa. Não, vou te compartilhar aqui algumas jornadas que dali a pouco podem contribuir para você economizar, né? Ganhar tempo. Ganhar tempo. Perfeito. Tem uma frase assim, ó: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Nelson Mandela. Perfeito. Quer dizer, eu nunca vou perder, mesmo caindo algumas vezes, porque nas quedas, aliás, a gente podia falar isso há muito tempo, né? A gente floresce mesmo na dificuldade, no caos, né? Não são, as grandes vitórias parecem são comuns quando elas ficam muitas vitórias. Se a pessoa alguma coisa está errada, né? Tá tudo muito bom, certo? E é realmente nas desavenças, nas dificuldades, onde a gente encontra soluções mais inovadoras, mais diferentes. E ficamos mais fortes. E ficamos mais fortes. Mais fortes e resilientes. O caos, ele traz realmente isso, né? Porque nada está parado. Né? Nada está parado. Então, o caos, ele vai te movimentar. E quanto mais a gente tem esse conhecimento, acesso a essas informações, a gente sai mais rápido desse local. Com certeza. Né? E como estabilidade também não existe, embora a gente gostaria que ela existisse, né? Talvez na área financeira, principalmente. Mas essa questão de mentalidade, eu achei muito legal que vocês trabalham com crianças, né? Desde 8 anos, que você comentou.
Como que funciona esse projeto? Com os pequenininhos tem um tema muito delicado e interessante, que é o tema da sustentabilidade. Você imagina assim, a gente está caminhando por dias estranhos, né? Ultimamente a gente está vendo algumas coisas, por mais que a gente finja que não está acontecendo, algumas coisas estão acontecendo de maneira diferente. Um dos programas se chama Nosso Planeta, Nossa Casa. Esse programa é feito com crianças a partir do letramento. Então, 7 aninhos, 8, eles já podem ter acesso. E a gente está fazendo uma primeira experiência em Florianópolis. Eu sou do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis, num NEIM, numa escola de educação infantil, onde as crianças não sabem ler ainda. E a gente está aplicando o programa para ver como isso acontece, com a ajuda, claro, dos educadores. Mas imagine assim, pegar uma temática do programa, nós temos lá os 5 R's. Lembram dos 5 R's? Deve já ter ouvido falar. Os R's são assim: eu posso recusar alguma coisa porque eu acho que ela impacte o planeta. Eu posso reduzir alguma coisa que eu consumo ou que eu faço para ajudar o planeta. Eu posso repensar uma atitude que eu tenho e eu posso mudá-la. Eu posso reciclar ou reaproveitar. São tradicionais, os 5 R's. Repensar, reduzir, reciclar, reaproveitar, mas surgiram mais 2 R's novos. Imagine ensinando as crianças de 8 anos que eles ficam assim os olhinhos e eles fazem os R'zinhos. Existe uma coisa chamada reintegrar. Como é que eu reintegro micropartículas de plástico, por exemplo, que a gente está ingerindo a beça, né? Como é que eu reintegro no solo sem que isso seja prejudicial? Ou eu gero churume lá do dejeto orgânico e gero um negócio que vira um adubo para uma planta. Eu reintegro, então mais um R. E o último R novo, reparar. Vocês imaginam, vocês são uma empresa de implementos. A minha família, a vida inteira dona da Posmovil, lá em Chapecó, que foi uma das maiores empresas do estado, né, de carretas e vinho e tal. E eu sei o que é hoje a necessidade de reparar, não jogar fora. Como que eu consigo reconstruir coisas antes de jogar fora? Aconteceu um caso essa semana lá em casa, chaleira elétrica, aquelas que aquecem a água. Naturalmente, depois de um tempo, aqueles negócios param de funcionar. Eu tô com um filho fazendo engenharia. Pensa, Júlio, eu falei, Abre. Desmonta. Mas pai, isso aqui custa, sei lá, 50 reais. Desmonta, meu filho. Encontramos a peça. Quanto custa a peça? R$1,30 na Shopee, Mercado Livre, sei lá onde. R$1,30. Agora você faz uma limpeza e monta ela. Não, mas pai, vamos esperar. Não, monta de novo. Ligou, funcionou. Caramba. Normal. Então, era só uma limpeza. Eu comprei a peça porque eu fiquei esperando ele fazer. Então jogou. Mas olha só, é possível reparar as coisas. Perfeito. Para não acumular quantidade de lixo. Então, imagine ensinar isso para uma criança de 8, 9 anos. Você acha que quando o pai jogar um lixo no chão, essa criança diz, pai, pensa na tua atitude. A minha época, não de vocês são mais jovens que eu, a gente cortava o pé com um caco de vidro, furava o pé com um prego na rua. Por quê? Porque todo mundo jogava vidro na rua. Era bonito, acho, quebrar uma garrafa no meio das ruas. E a gente furava o pé com um prego, cortava o pé. Tá? Hoje, primeiro que é difícil você ver uma garrafa quebrada, senão por algum vandalismo, por aí. Você acha que essas crianças vão quebrar uma garrafa no meio da rua? Não vão. Então, quando você me pergunta desta mentalidade, se eu desenvolvo ela com 7 ou 8 aninhos, esse jovem dizer, pai, você está sem o cinto. Pai, você jogou aquela latinha ali. Pai, isso aqui é alumínio, tem que ser no lugar certo. É mais ou menos dentro dessa mentalidade que a gente está trabalhando com os pequenininhos. E ter uma repetição e a persistência também, né? Porque muitas vezes, eu vejo às vezes lá por casa, as meninas também chegam às vezes super empolgadas com projetos da escola. Então, elas querem fazer a mudança dentro de casa. Mãe, vamos fazer aqui essa reciclagem, a compostagem, né? Então, e às vezes a gente tá lá, amanhã a mãe faz. Vamos, final de semana a gente vê. E a gente também, às vezes, não estimula eles dentro de casa. Então, eu acho que é bem importante a gente trabalhar nessas crianças, mas a gente, enquanto pai, enquanto mãe, educadora, enfim, levar isso para dentro de casa e ouvir mais as crianças também, né? Dentro de casa, dentro da sala de aula, porque a gente precisa ter essa habilidade mesmo, né? De ouvi-los e de estar repetindo e de ter persistência e de a gente também ser essa mudança, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa. E eu acho isso muito bacana, muito lindo, né? Tudo isso que você está trazendo. E eles ganham poder. Eles se sentem empoderados porque agora eles sabem de uma coisa e podem ensinar outras pessoas. Legal. Isso que é o legal, e quando né? o pai e a mãe apoiam uma ideia dessa, poxa, o pai acreditou em mim. Dobrado. Sim. Autoestima, Exato. autoconfiança. Porque querendo ou não, nós pais, né? Eu tenho um pequenininho lá em casa também de 5 e um de 6 meses lá. Olha. O chorãozinho da madrugada lá.
querendo ou não, para eles, nós somos os super-heróis deles. Sem dúvida. Né? E seremos sempre, né? Seremos. Então, nós somos a referência deles. Então, se a gente apoia aquele projeto que veio da escola, da instituição, né, ou da entidade, a gente chancela, fortalece, né? Da credibilidade. Dá mais credibilidade e eles vão reverberando isso, né? Vão levando para os demais, às vezes para os amiguinhos que não estavam no projeto e assim por diante, né? Esses projetos, eles acontecem como, onde, quem pode estar participando? Bom, primeiro que esse programa acontece, como eu falei, no mundo inteiro. Aqui em Santa Catarina, falando mais da gente, né? A gente está em 250 cidades. Então, aí estamos quase cobrindo o estado, sempre de forma gratuita, né? Todas as cidades que estão aí nos ouvindo e parceiros da Joinville Implementos podem procurar a JA. Tem muitos programas que são digitais, portanto, existe uma plataforma, Cláudia, que chama inspiraja.org.br. Quem estiver nos ouvindo, inspiraja.org.br. Lá nós temos pelo menos 70 conteúdos, mais até, onde o jovem pode fazer esses programas com certificação, com certificado de participação em várias temáticas. Inclusive para professores, educadores que estão nos ouvindo, podem usar a plataforma para os seus jovens, inclusive em sala de aula. Mas o que nós temos hoje? Nós temos hoje 600 escolas, a gente atende quase 30 municípios de forma direta, então, inclusive Joinville. Todos os alunos de uma determinada série, por exemplo, têm programas da JA. E claro, o Júlio sabe, a minha vontade sempre é ter isso dentro do currículo do jovem. Falar em educação financeira, André, deveria estar no currículo a partir do 5º ano, quarto. Estados Unidos, bom, primeiro aninho do fundamental, do elementar deles já tem educação financeira. E não tem outro caminho, né? É o que eu falei agora há pouco, que se a gente não educá-lo a entender como funciona o dinheiro e para que ele serve, e que ele é só um meio para realizar os nossos sonhos, mas que eu tenho que cuidar dele, tenho que ter um cuidado com o uso dele, com certeza ali na frente os resultados vão ser muito melhores do que a gente tem hoje. Eu falei há pouco aqui no nosso offline aqui, que nós temos 1/3 dos jovens até 24 anos já com endividamentos, já com problemas de CPF, né? Eu não vou entrar em outros números, porque nós temos 3 em cada 4 famílias não fazem orçamento e não tem reserva de emergência. Sem contar que nós temos mais de 50% endividado, 47% foi no endividamento das famílias. Ah, mas realmente a renda não é o suficiente? E eu vou dizer assim, não é mais rico quem mais ganha, é mais rico quem mais poupa. Perfeito. Então, quando a gente ensina lá no programa As Vantagens de Permanecer na Escola, que é um dos programas nossos, eles saem de casa e vão morar sozinhos. Eles estão no 8º, 9º ano, então eles têm 14 anos de idade, a gente convida eles, gostariam de morar sozinhos? Pensa, nessa idade, 14, quais são as vantagens? Eles falam um monte de vantagens. Não precisa dar satisfação para ninguém, pode sair a hora que quiser, quando quiser. A gente brinca, qual é a primeira coisa que tem que fazer quando sai de casa? É unânime. Arrumar um lugar para morar. A gente fala, como? Você não está indo morar sozinho? Você precisa de quê? Não tem mais patrocínio, você precisa de dinheiro. Então a primeira coisa é o quê? É procurar um trabalho, um emprego, aí ele vai para o classificado de emprego. Só que não pode pedir ensino médico, só tem o fundamental. Pensa os empregos que ele encontra. E não vale morar em 5 ou 6, não é república, só pode morar em dupla, só pode morar em 2. E aí eles aprendem a fazer orçamento e a primeira coisa que eles ganham é o salário. Eles falam, tem que somar, não, cada um tem o seu salário. E aí a segunda coisa que vem, impostos. Como assim? 8%. Isso que a gente não faz, né? Aí eles não sabem. No 9º ano, muitos não sabem fazer regra de 3. Sabe? Querem pegar... Não, calcula a regra de 3. Porque eu tenho um empresário que fala assim, só tem 2 coisas certas na vida. A morte e os impostos. Então pode morrer, alguém vai cobrar o imposto. Fica tranquilo. A morte e os impostos. O Leopoldo que falou isso também. E aí a segunda coisa que tem depois disso é o salário bruto, o imposto, salário líquido. E agora o que a gente faz? Ora, começa a pagar as contas, moradia. Não, quanto você vai guardar. Essa é a verdadeira regra. Antes de eu começar a pagar as minhas contas, eu separo num lugarzinho aquilo que eu quero guardar, que eu quero prosperar. É só a partir dessa reservinha que ele vai... Então imagina que essas mentalidades vão sendo colocadas nele muito cedo. Lá na frente, quando ele receber o salário, ele vai lembrar, opa, imposto, já veio descontado meu imposto. E agora? Agora eu separo. R$30, R$50 ou 100, esse eu vou fingir que não existe. Porque é por aí que eu vou prosperar, por aí que eu vou enriquecer, entre aspas. Né? E talvez também nesse desafio lançado deles se imaginarem morando sozinho, talvez muitos empreendedores sejam despertados, né? O que eu vou fazer para ganhar dinheiro agora? Né? Então, talvez às vezes ideias ali que eles nem
tinha Ou volte para casa e fala, pai, agora eu entendi por que você não quer comprar aquele tênis para mim ou aquele celular, porque não cabe no orçamento e a gente está entendendo agora. E quanto que a sociedade como um todo ganha com esse aprendizado, Sem né? dúvida. A comunidade, Sem a dúvida. sociedade, todo Sem mundo dúvida. ganha, não é só aquela pessoa que aprendeu, né? É o conjunto todo, né? Porque querendo ou não, 40 e poucos % endividados. Sim, o volume é muito impacta nos alto. negócios das empresas, né? Quanto que isso impacta, né? Então, é o ganho, não o ganho direto, né? Quanto que isso melhora o todo, né? Do sistema. Não, e ele alimenta um círculo de pobreza, inclusive, né? Porque Perfeito. eu faço parte do Banco de Alimentos de Santa Catarina. Esse ano nós arrecadamos 62 toneladas. A questão não é o alimento entregue para essa família, é como quem tira a família daquela situação. E começa por isso. Cuidar do seu emprego, o seu trabalho, o seu orçamento, para que ele consiga, daqui 1 ano ou 2, eu não preciso mais do Banco de Alimentos. Agora as coisas já estão melhores. Perfeito. Então, é essa ótica, essa mentalidade que precisa implementar. E a gente entende que começando pelo jovem, pelo adolescente, eu mudo a família depois. A gente vai mudando aquele adulto que está ali, que às vezes não teve essa informação. E ele se perde muitas vezes. Não dá só o peixe ensinando a pescar também. Aquela isso máxima, aí. né? Essa de dar o peixe na peixar é muito interessante, porque a gente não dá o peixe. Mas também não adianta você ensinar alguém que não entenda que peixe é bom e saudável. Então eu preciso convencer que peixe é saudável, faz bem, é bom, porque aí não precisa nem ensinar a pescar, porque ele vai agarrar o peixe de qualquer maneira. É bem nessa linha, André, que a gente em algum momento também, esse servir é a gente ter esse entendimento que em algum momento a gente tem que realmente só servir. Não, a gente, né? Você falou ali de ensinar a pescar, mas às vezes eles estão numa situação que eles precisam realmente que a gente dê a mão, né? Ali eu acho que quem... primeiro impulso, né? É porque existe ali a pirâmide de Maslow, né? Ele já fala as necessidades básicas, então quem realmente está muito ali, né? Na base da pirâmide a gente precisa, então servir, dar a mão, aí sim ajudar, e aí ele vai entender o quanto isso é bom para ele. Importante, e aí vai passando de nível, né? Quando a merenda escolar passar a não ser a única, às vezes, refeição dessa criança, já é um bom sinal. Quando a merenda for só um complemento do café que ela tomou em casa, porque hoje ainda nós temos uma grande parte da população que tem a primeira refeição lá na escola. Sim. Né? Então isso aí ainda são números, nós temos 570 mil famílias mais ou menos ainda no estado que precisam de apoio. Estamos falando de Santa Catarina. Não precisa nem falar de norte e nordeste, a situação é muito mais dramática. Né? Mas é pelo voluntariado. Banco de alimentos são todos voluntários. Está lá a Rotary, está lá a maçonaria, estão lá as empresas, as entidades, todos de alguma forma ajudando o Banco da Família a dar esse primeiro impulso. Que eu também eu sou super contra gerar dependência, ao contrário, gerar independência. Mas eu preciso dar essa condição mínima para que essa pirâmide aí, essa primeira base... Funciona, tira ele daquele... Fortalece, dá formação, capacitação para que ele consiga sair. Lógico, e lembrando que também as pessoas, né, elas têm que fazer o papel delas. Hoje a Jorpem fez um trabalho muito bonito aqui em Joinville, que foi a Feira da Empregabilidade. Parece que mais de 800 pessoas passaram por ali. E hoje falei com a Fabiana lá e com o Fábio. Estima-se que tenha provavelmente chegar perto de 10% daquelas pessoas já saíram com uma condição de trabalho. Então isso é fundamental. Né? Isso é fantástico. E o André aqui, então, é o exemplo que o voluntariado é para todo mundo. Né? O Júlio também foi o voluntariado num projeto. Hoje, ele, olhando para trás, ele vê o impacto que causou. Né? E a gente tem o André aqui para estar contando essa história que contou aqui para gente. Então, eu queria que você falasse, né, André... Talvez uma mensagem para esses jovens que hoje estão tendo a oportunidade, de repente, de estar num projeto, de olhar isso com carinho, né? De agarrar essa oportunidade. E tem o teu exemplo aí para contar, né? E se me permitires, Cláudia, quebrando o roteiro aqui, né? Eu acho que a mensagem ela tem que ir para os pais também, tá? Porque eu me recordo na época do projeto que tinham pais que não autorizavam, tinham pais que não viam importância naquilo e tinham alunos, né, que queriam participar, mas o pai não permitia, porque... Até porque era noite, né? Também era noite, 13, mas não 14 dava anos. importância, sabe? Eu acho que... E lembro do contrário também, de pais que muitas vezes ficavam lá esperando o seu filho. levar matéria-prima ou não sei o quê. E ficava lá esperando até o filho terminar, né, o projeto, que ia até 9h30, 10 horas, às vezes um pouquinho mais, para depois levar o seu filho em segurança para casa. Então, eu acho que a mensagem ela tem que ir também
para os pais, né, de dar importância para esses projetos e estimular o seu filho, né, a participar. Perfeito, é isso mesmo, Júlio. Falar para o jovem, muito que a Claudio falou até mesmo, agarrar essa oportunidade, que é uma oportunidade única, muitas vezes ter esses empresários, esses mentores ali dando esse feedback, essas passagens que eles já tiveram, é algo que eu não tive até hoje, outra forma de ter isso, só no dia a dia mesmo, no apanhar aí no apanhar da vida, né? Experimenta, erra, vai, refaz. E ali nós tivemos 15 encontros onde a gente tinha uma pessoa norteando, né? Falando, cara, será que a gente faz isso? Eu já fiz, não vai dar certo, vamos mudar. Então é uma oportunidade única de, como a gente já comentou várias vezes, de a gente aprender e diminuir esses passos, os passos que a gente precisa dar na vida. Foi um projeto, para mim, muito bacana, que, de novo, eu não tinha percebido o quanto ele foi importante para mim até ter encontrado o Júlio novamente, mas retroagindo a gente percebe o quanto ele é importante. A gente sabe que é complicado falar para um jovem se aperfeiçoar, querer estar nesse momento, porque está no calor da vida, 14, 15 anos, mas tentem aproveitar ao máximo possível, esteja naquele momento que o voluntariado está lá te dando esse momento dele, essa oportunidade, o que ele já aprendeu na vida. Eu acho que é de muita valia mesmo, vale muito. Muito legal. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Já acabou, Cláudia? Já acabou. Nem começamos ainda. Agora que estava esquentando. Agora que está esquentando, quando o papo é bom, é assim mesmo, né? Olha. E eu quero agradecer muito a presença do Evandro, do André, do Júlio. Eu fico muito honrada de estar aqui nessa mesa com vocês. Aprendo sempre muito nessas conversas. E eu quero aproveitar, então, deixa eu falar aqui com o pessoal do Instagram. Se vocês têm algum assunto que vocês querem trazer, querem ouvir aqui para o Gimpcast, também nos mande uma mensagem, pode deixar nos comentários. Acessem aqui também a JA, né, o Junior Achievement, conheça um pouco mais dos projetos. Seja voluntário, vale a pena, porque a gente entende que se a gente quer ver a mudança que a gente tanto deseja no mundo, comece por você. Seja você a mudança. É ser para ter. Então, a gente se despede aqui do nosso 4º episódio. O próximo, a gente vai falar sobre cooperativismo de crédito. E as sugestões de vocês são sempre muito bem-vindas. Tenham todos uma boa noite. Até o próximo episódio. Muito bem. Tchau, Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.